Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então estamos no capítulo A Vocação, da biografia de Santa Teresinha, escrita por Henri Guéon. Nós vimos, então, no último encontro, Santa Teresinha lutando para entrar no Carmelo, muito nova, e sendo barrada pelas autoridades eclesiásticas, né? Ela tinha algo em torno de 15, 16 anos, e o bispo só estava dizendo, né, que só com 21 anos ela seria, então, permitida, né, entrar no Carmelo. Então nós estamos na página 66, começando a sessão O Primeiro Filho. Enquanto espera, redobra as orações, os sacrifícios, os atos de caridade. Já passou a época em que todas as dificuldades acabavam em lágrimas. A imagem da florzinha choramingona nunca foi tão falsa como agora. Assiste aos ofícios, visita os indigentes e, durante a enfermidade de uma mãe de família pobre, ocupa-se das suas filhinhas e as instrui nas verdades da religião. Encontra um prazer enorme em inclinar-se sobre essas almas dúcteis, e a marca que lhes imprimirá não se apagará jamais. E também as almas dos pecadores. Mas como atingi-los? Qual poderá ser a sua influência sobre elas? Terão mesmo de cair no abismo de onde nunca sobe um único ato de amor? Teresa quereria que Deus fosse amado mesmo no inferno. E se para que fosse ali amado, estava disposta a ali descer. Se lhe perguntavam que é uma alma, respondia sem hesitação alguma: é um ser espiritual criado unicamente para amar a Deus. Leem-se poucos jornais nos Boissonnet, pois estão cheios de coisas vis que as jovens cristãs preferem ignorar. O Sr. Martin recebe o Lacroix e põe as filhas a par dos acontecimentos que causam sensação. No verão de 1887, ocorre o crime da Rua Montaigne, que apaixonou a opinião pública. Um aventureiro de baixa categoria, receptador, ladrão, proxeneta, degolou de modo selvagem uma meretriz rica e célebre, a camareira desta e a filha da camareira. Foi descoberto e preso em Marseille ao tentar vender numa casa de má fama as joias que roubara. Chamava-se Pranzini. Nada mais ignóbil que o seu caso, os seus costumes, a sua atitude. Cinismo, falsidade, crueldade e bestialidade conjugam-se nele para compor um monstro. Mas um monstro belo, vigoroso, armado
de um terrível poder de sedução. Daí o interesse que esse crime atroz e banal suscitou no mundo, especialmente entre as mulheres. Embora protestasse ser inocente, foi julgado e condenado à morte. E é a pura, a inocente, a Cândida Teresa quem se comove profundamente com a sorte daquele monstro. Como? Por quê? É o segredo de Deus. Daquele homem, Teresa só conhecia o crime, a impenitência obstinada e a ameaça que pesava sobre ele. Dentre tantas almas pecadoras, escolheu a mais hedionda, a mais sanguinária, para pedir a Deus a sua salvação. Era a primeira vez que implorava semelhante graça. Empregou todos os meios imagináveis, oferecendo-se a si mesma, bem como todos os tesouros espirituais da Igreja e todos os méritos infinitos de Nosso Senhor em resgate da alma de Pranzini. Senti no fundo do coração a certeza de ter sido escutada, mas, a fim de ganhar coragem para continuar a correr à conquista das almas, fiz esta ingênua oração. Meu Deus, estou certa de que perdoareis o infeliz Pranzini. Ainda que ele não se confesse e não manifeste nenhuma contrição, continuarei convencida de que o fizestes. Tanta é a minha confiança na vossa infinita misericórdia. Mas é o meu primeiro pecador, e por isso vos peço somente que me deis um sinal do seu arrependimento para meu consolo. Isso são palavras, da Santa Teresinha. No dia seguinte ao da execução, Teresa não se pôde conter e abriu o jornal do pai, esperando encontrar nele o sinal que tinha pedido. E soube então que o miserável, sem se ter confessado, sem ter recebido absolvição, no próprio momento em que os algozes iam colocar o seu pescoço na guilhotina, os afastara repentinamente e, tirando das mãos do capelão o crucifixo, beijara 3 vezes as sagradas chagas. Teresa teve de esconder-se para ocultar as lágrimas, mas desta vez tinha o direito de chorar. Se pensarmos nos lábios sujos do seu primeiro filho, é assim que Teresa ousa chamar o criminoso, não nos admiraremos das inumeráveis conversões que ela arrancou de Deus e que ainda hoje continua a arrancar. Esta primeira vitória da sua cruzada pelas almas permaneceria sem comparação possível. Ela vai se dedicar à oração pelos pecadores empedernidos, durante toda a sua pequena vida, e agora no céu. É uma boa santa para que a gente peça a conversão das pessoas que a gente gosta, Santa Teresinha e Menina de Jesus. São santas que conseguiram grandes conversões, Santa Mônica também, Mãe de Santo Agostinho. A conversão de Santo Agostinho foi
é muito mais difícil, né? Porque trata-se da conversão de um grande intelectual, né? E, de certa forma, de um devasso, né? Na página seguinte aqui da minha edição, tem duas fotos. Uma de Teresa, aos 15 anos, com um penteado aqui. Deve ser um penteado da época, né? Linda, 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 linda. Uma menininha de 15 anos, né? E abaixo tem o Carmelo de Lisieux, né? Uma foto geral da entrada do Carmelo. Peregrinação a Roma. Aquela que salvara a alma de um Pranzini devia achar uma brincadeira de criança, a despeito da sua visível emoção, apresentar-se ao seu bispo para solicitar-lhe a desejada dispensa. Dirigiu-se a Bayeux, sede da diocese a que pertencia Lisieux, no dia 31 de outubro. Pela primeira vez, 31 de outubro de 1887, né? Pela primeira vez, a fim de parecer menos jovem, levantou e prendeu seus longos e finos cabelos num coque sobre a cabeça, que é exatamente o coque que aparece aqui na foto, né? E pôs um pequeno chapéu leve e ousado, com duas abas brancas. Ninguém teria podido reconhecer nela a delicada colegial cujos traços se perdiam numa nuvem de ouro. O novo penteado revelava uma fisionomia límpida, delineada, decidida, de uma naturalidade e de uma pureza desconcertantes. Joana d'Arc e a grande Teresa de Ávila costumam ser representadas dessa forma. Assim ataviada, enfrentou o bispo. Chorou, mas não omitiu nada do que tinha resolvido dizer-lhe, falando de maneira simples e peremptória. O bispo impressionou-se tanto que, longe de desencorajá-la, limitou-se a exortá-la à paciência. Sabia que o seu pai tinha a intenção de viajar com ela em peregrinação a Roma, e essa viagem só poderia consolidar-lhe a vocação. Prometeu também defender a sua causa em Lisieux, perante o superior dos carmelitas, e notificar pai e filha do resultado da diligência. Acrescentemos que o Sr. Martin se mostrou, nessa ocasião, tão empenhado em entregar a filha a Deus quanto ela própria. Assim é a emulação do amor. Aqui, né, embora ele amasse tanto a Teresa, né, e por causa desse amor, né, o Sr. Martin estava, enfim, empenhado, né, que ela se separasse dele para sempre, né, e fosse para o Carmelo. 3 dias depois, Celina, Teresa e o pai partiam para Roma num grupo de peregrinos um tanto aristocrático. O terrível olhar daquela jovem não demorou a desvendar a insuficiência espiritual que se disfarçava sob os belos títulos, os grandes nomes
e mesmo sob algumas batinas. E a descoberta deixou-a consternada. Até então, não tinha compreendido por que é que o principal objetivo do Carmelo reformado era rezar pelos sacerdotes. Que desilusão! Se os mais santos eram homens tão fracos, que dizer dos outros? Então aqui a Santa Teresinha, né, teve a ocasião, né, de conviver mais longamente, né, com alguns padres nessa peregrinação, né? E certamente ela percebeu várias coisas as desgostou, né, nos padres, talvez no comportamento, talvez nas conversas, né? Enfim, hoje essa desilusão é facilmente compreensível, né, a nós, né? E lembre-se, nós estamos aqui há 13 anos do final do século XIX, né? Ou seja, nós estamos falando de 133 anos atrás, né? Estamos no papado de Leão XIII. Mas é claro que nós sabemos, né, como é que devia ser aquele clero, porque Nossa Senhora de La Salette já tinha comentado sobre esse clero, né? Chamando esse clero de cloaca de impurezas, né? Há uns 50 anos atrás, né? Aqui da época. Mas a Santa Teresa estava entrando em contato com essa realidade naquele momento, né? Naquele momento daquela viagem, né? Visitaram Paris e na igreja de Nossa Senhora das Vitórias, Teresa recebeu no fundo da alma a confirmação indiscutível do sorriso quase divino que a curara aos 10 anos de idade. Na Basílica de Montmartre, consagrou-se ao Sagrado Coração. Já em Milão, admirou-se dos monumentos realistas e patéticos que as pessoas ricas levantavam à memória dos seus mortos. Ficou impressionada com a tristeza de Veneza. Venerou Santo Antônio em Pádua e Santa Catarina, a mártir, em Bolonha. A casa da Sagrada Família, em Loreto, encantou-a e lá teve ocasião de comungar. Em Roma, beijou a terra ensanguentada do Coliseu, então menos acessível que hoje, e onde ainda se corria o risco de quebrar o pescoço. Esteve com Celina junto do túmulo de Santa Cecília, nas catacumbas de São Calixto, e ao visitar a casa da santa em Trastevere, ganhou por ela uma profunda devoção. Santa Cecília, né? Da igreja de Santa Inês trouxe um pequeno pedaço de mosaico destinado à sua irmã Paulina. E por fim pôde prostrar-se aos pés do Santo Padre. O padre Reverone
vigário-geral de Bayeux, que acompanhava a peregrinação e observava Teresa desde a partida, colocou-se à direita de Leão XIII e advertiu bem alto os peregrinos de que era proibido dirigir a palavra à sua santidade. Mas Teresa ajoelhou-se e falou: Santíssimo Padre, disse-lhe, erguendo os olhos banhados de lágrimas, tenho de vos pedir uma grande graça. Santíssimo Padre, em honra do vosso jubileu, autorizai-me a entrar no Carmelo aos 15 anos. O vigário de Bayeux interveio. Os superiores examinarão a questão, diz o vigário, né? Pois bem, respondeu Leão XIII, fazei o que os superiores decidirem. Mas Teresa voltou à carga. Ó Santo Padre, se vós disserdes sim, todo mundo concordará. O Papa, admirado, comovido, fixou resolutamente os olhos em Teresa e, medindo cada palavra, disse-lhe: muito bem, muito bem. Entrarás, se Deus o quiser. 2 guardas puseram fim ao escândalo, convidando Teresa a levantar-se. E o Papa aproximou a mão dos lábios da jovem. Teresa saiu dilacerada, repleta de amargura, até as bordas da alma, mas ao mesmo tempo com a grande paz de uma consciência tranquila. Pouco antes da partida para Roma, a menina, que ainda sobrevivia nela, havia se oferecido ao menino Jesus para servir-lhe de brinquedinho. A derrota que acabava de sofrer talvez fosse sinal de que ele aceitara essa inocente oferenda. Então aqui a gente vê um pouco, né, da ousadia de Teresa aos 15 anos, né, e ao mesmo tempo da inocência dela e de como que ela se relacionava, né, com Nosso Senhor e Nossa Senhora, oferecendo-se a Nosso Senhor como seu brinquedinho. É um relacionamento, digamos assim, familiar, né, íntimo, que ela mantinha com Nosso Senhor e Nossa Senhora. Então terminamos aqui o capítulo A Vocação, né, com essa visita a Roma e com essa imprudência de Santa Teresa, né, junto ao Papa, né? Todo mundo estava lá, ninguém podia falar com o Papa, estava todo aquele esquema, né, de uma corte, né? E ela estava diante de um monarca, né? E ela pouco ligou para isso e foi lá conversar com Leão XIII, né? Ela que conversava tão intimamente com Nosso Senhor e Nossa Senhora, ela fez o mesmo com o Santo Padre, né? Leão XIII. A jovem carmelita é o
título do capítulo que nós iniciamos aqui agora, com a seção Vitória. De Roma, os peregrinos dirigem-se a Nápoles e de Nápoles a Assis. Em quase todos os lugares que visitam, hospedam-se em hotéis de boa qualidade. Aqui a gente vê também, né, que a condição financeira, né, da família de Santa Teresa era boa, né? Retornam finalmente por Florença, Pisa e Gênova. Quantas surpresas! Quantos esplendores! Teresa admira tudo, perdidamente, mas no íntimo, mesmo diante dos mais belos espetáculos, só aspira a privar-se das seduções que tanto atraem os seus olhos. Durante todo este tempo, sofre, mas não desiste. A sua tenacidade é sublime. Continua a conservar a resolução, isto é, a certeza de que, no Natal, entrará no convento. Para aproveitar o tempo, ou para distraí-la, seu pai propõe-lhe fazerem mais uma peregrinação, desta vez à Terra Santa. Mas Teresa não quer. Seria o pior que poderia acontecer-lhe, pois o que pretende é transpor, sem mais delongas, a porta que a conduzirá à Jerusalém celeste. Chegando a Lisieux, redige, aconselhada por Paulina, agora irmã Inês de Jesus, uma linda carta ao senhor bispo. Seu principal adversário continua a ser o superior do Carmelo, mas já conta com a madre priora como aliada. Mais ainda, durante a viagem a Roma, acabou por conquistar o vigário-geral de Bayeux, que apoiará as suas súplicas com todas as forças. Decididamente, Deus estava comprometido com a sua causa. Não duvidou disso um só instante, esperando que o bispo lhe responderia na volta do correio. Mas Deus parecia hesitar um pouco, como se empenhasse em fazê-la esmorecer, como se julgasse ser conveniente abater tanta segurança. O Natal aproximava-se e a resposta não vinha. Teresa vê-se por fim obrigada a resignar-se. Que pena. No dia 24, assiste, como todos os anos, à Missa do Galo, na Capela de São Pedro. E bem podemos imaginar a sua tristeza, talvez o seu mau humor e as delicadas censuras que terá dirigido ao menino Jesus, dada a sua íntima relação com ele, né? Será somente no dia 28 de dezembro, festa dos Santos Inocentes, que a Madre Maria de Gonzaga lhe comunicará a decisão da diocese. O superior rendeu-se, dispôs-se a acatar inteiramente o que a Madre Priora decidisse sobre a questão, e agora basta que esta faça um sinal para que Teresa entre no dia seguinte no Carmelo. Mas não. A madre pensou melhor. Receia que a jovem não suporte bem as austeridades mais intensas do tempo da Quaresma. Além disso, serão apenas 3 meses em que Teresa bem poderá
exercitar-se na virtude da paciência. Portanto, só será recebida em abril, no dia em que o convento celebra a Anunciação. Dia após dia, hora após hora, Teresa ocupará essas suas últimas férias, entre aspas, em reduzir a farelos o que ainda há nela de vontade própria. Contraria as suas menores inclinações, os menores caprichos. Desvia o olhar quando este pousa em objetos que lhe são caros. Abstém-se de qualquer discussão, de qualquer réplica. Adianta-se a prestar os mais insignificantes serviços em todas as ocasiões que surgem, esforçando-se ao mesmo tempo por tirar-lhes importância. Obedece prontamente ao menor anseio expresso pelos seus próximos. Numa palavra, será uma serva exemplar nos Buissonets. Na noite de 8 de abril de 1888, a família encontra-se reunida na sala de jantar. Os candelabros de cristal iluminam a mesa. A refeição é abundante e fina, como convém num dia de grande festa na casa de um burguês sem maiores problemas na vida, mesmo sendo um santo. Mas janta-se por jantar, sem vontade alguma. Celebra-se por fim a partida de Teresa para o Carmelo. O Sr. Martin vai entregar a filha de todo o coração. E Teresa, por sua vez, experimenta o momento mais doce da sua existência. Mas a fibra humana, exposta nessas horas, vibra e sofre. Aliás, teria sido monstruoso que não sofresse. Deus não exige tanto. Na verdade, permite que a natureza retome por uns instantes os seus direitos, antes de renunciar a todos os seus poderes. No dia seguinte, de manhã, Teresa sorriu pela última vez às árvores dos jardins e aos móveis da casa. Desceu a vereda empedrada dos Buissonets, saudou de passagem as velhas pedras da igreja de Saint-Jacques e pela rua Livarot, estreita e pobre, chegou à capela do convento das Carmelitas, seguida pelo pai e pelas irmãs. Assistiu com eles à missa e, no momento da comunhão, ouviu-lhes os soluços à volta. Só ela não chorou. Mas o seu coração palpitava quando se adiantou em direção à porta da clausura. Abraçou todos os seus, pôs-se de joelhos para receber a bênção paterna e transpôs a soleira sem se voltar. A porta fechou-se atrás dela e Teresa foi recebida pela madre priora e pelas duas freiras que agora eram suas irmãs, não só segundo a natureza, mas também segundo a regra, e pelas novas companheiras. A gente pode muito bem, né, pela descrição do Henri Guéon, perceber a gravidade desse momento, né, e a
tristeza que deve ter atingido o pai, né? Que já tinha 2 filhas lá e agora estava entregando a terceira, né? Para sempre, né? E esse para sempre é tão duro, né? Para a nossa natureza humana, né? Tudo que é para sempre é muito duro, né, para nós. Também estava presente o terrível padre de La Troette, que com uma falta de tato absolutamente insuperável, exclamou em voz alta, de modo a ser ouvido pelo Sr. Martin: "Muito bem, reverendas madres, agora podeis cantar o Te Deum. Como delegado do Sr. Bispo, apresento-vos essa moça de 15 anos, cuja entrada desejastes. Faço votos de que não venha a frustrar as vossas esperanças, mas quero lembrar-vos que, se o fizer, a responsabilidade será inteiramente vossa." Esse é o desagradável. Padre de La Troette. Que deve ser lembrado, né? Cuja existência, né? Nós sabemos, cuja pobre existência nós sabemos, justamente por causa de Santa Teresa, né? Não fosse por ela, talvez nunca nós tivéssemos tido notícia da existência desse padre, né? O digno sacerdote andava falto, não só de tato, mas também de clarividência. A moça de 15 anos dirigiu-se para a sua cela com um passo tranquilo e resoluto. À sua modéstia aliava-se um toque de majestade, e todas as irmãs sentiram-se tomadas de respeito. Agora estou aqui para sempre. Um pequeno jardim apertado entre altas paredes e cortado por um ribeiro de águas escuras. Sob um telhado de ardósia com clarabóias, uma construção de tijolos descoloridos que se abrem em arcadas redondas de uma nudez glacial. Menos vegetação ainda do que no colégio das Beneditinas. No centro, o claustro. No centro do claustro, um crucifixo enorme. Então agora nós vamos entrar com Henri Guéon, né, como é característica dele, no convento, né? No interior do prédio, corredores brancos e retilíneos, celas frias e sem decoração. Por cima de cada porta, umas palavras que convidam a meditar nos últimos fins do homem. Vigiai e orai. Era uma das plaquinhas, né? Sofrer e morrer. Outra delas. No fundo do refeitório, sobre a mesa da priora, uma caveira, cujas órbitas vazias observam as refeições das religiosas. A caveira observando as religiosas nas refeições. Né? Para lembrar, né? O que nós nos transformaremos, né? Os cerrados ferros cruzados da dupla grade do coro
só permitem avistar de longe o tabernáculo. Muito raramente, a sombra e a voz dos parentes no locutório. Este é o paraíso que a irmã Teresa acaba de escolher. Tudo me pareceu encantador no mosteiro, afirma. A pequena cela de 3 metros por 3, com a sua janela quadrada, o colchão de palha sob o estrado de tábuas, a terrina e o cântaro, o banco, a mesa e a cruz de madeira nua, tudo ali encarna perfeitamente o ideal do deserto, o objeto dos seus sonhos. Teresa repete sem cessar: agora estou aqui para sempre. Com Deus, afastada do mundo, dos seus prestígios, das suas fraquezas e das suas mesquinhezes, e mergulhada na sociedade das almas perfeitas. Teresa há de curar-se dessa ilusão. Um convento, por melhor que seja, ainda pertence a este mundo. Onde houver homens, aí estará também o mundo, e foi o próprio Deus quem assim o quis. As vestes de uma postulante não favorecem, com certeza, o amor próprio. Não possuem nem a nobreza do hábito das irmãs e das noviças, nem o pitoresco familiar do traje próprio para os momentos de lazer. Não passam de um vestido preto e estreito e de um gorro preto. A postulante não deve sentir-se atraída nem mesmo pelo traje. Desde o primeiro instante, convém que seja posta à prova e mesmo desencorajada, por pouco que tenha idealizado a sua vocação. Insere-se como uma espécie de parente pobre numa família pouco numerosa. Nunca há mais de 20 religiosas no Carmelo, dentro da qual cada membro tem a sua função fixada e dirigida pela priora. Esta aplica a regra sob a inspiração de Deus e as irmãs obedecem. Não dispõe de nenhuma palavra livre, de nenhum gesto livre, de nenhum momento livre. A sua única liberdade é a de obedecer. Então, aqui na página anterior temos as fotos da cela, né, e do refeitório de Lisieux, do Carmelo de Lisieux. Né? Das 5 da manhã às 10h30 da noite, o tempo está dividido entre a recitação dos salmos no coro, todo o ofício do breviário, a missa, a explicação da regra, o estudo do latim e dos livros sagrados, a leitura em comum, o trabalho manual, o almoço e o jantar, a meditação e a oração íntima. Tudo isso em silêncio, quer dizer, sem palavra alguma que não seja resposta a uma pergunta diretamente formulada ou que não seja exigida pelas tarefas que é preciso executar. 2 vezes por dia, 2 horas ao todo, dentre as 17 do dia, um tempo de recreio permite uma rápida distração. Então, isso aqui é uma explicação geral, né, da vida cotidiana. Né? Cabe à madre priora ou à mestra de noviças, sua delegada para as freiras jovens, moderar o descanso e a expansividade, vigiar os temperamentos e os caráteres, em prol do bem das almas que lhe foram confiadas, para que as eleve até Deus. Deverá ser uma madre, uma mãe,
em todo o sentido do termo, dosando a afeição e o rigor. Mas como também ela possui um temperamento e um caráter, estará sujeita a cometer erros e imprudências, talvez mesmo injustiças. Tanto ela como as suas filhas são seres humanos, de sorte que no convento, como em toda parte, não deixa de existir o espinhoso problema da vida em família, da vida em comum. Recobertas pela disciplina, atenuadas pela caridade fraterna, mas às vezes reforçadas pelo regime de clausura, subsistem as incompatibilidades naturais, as incompreensões, os conflitos, ao menos em estado latente ou embrionário. Mas Deus serve-se de tudo isso para o progresso das melhores almas. As senhoras da cidade comentam o acontecimento. Ah, a pequena Martã, enterrar-se desse modo e na sua idade, vai acabar saindo de lá, é claro. Tenho certeza de que será assim. Oh, é o que você pensa. Uma jovem cabeçuda como Teresa é orgulhosa demais para confessar que se enganou sobre a sua vocação. Vai sofrer, mas ficará lá. É por orgulho que todas elas ficam, nunca por prazer. Essa é a outra fofoqueira, né? Falando lá na cidade, né? Então, para essa fofoqueira, todo mundo que fica lá no Carmelo fica por vergonha de sair, né? Não por vocação. A senhora Y, que andou colhendo informações, intervém por sua vez. Cada qual se diverte como pode. Não pense que as irmãs se aborrecem por lá. Para começar, não precisam preocupar-se com nada, pois está tudo organizado. Elas voltam à infância e deixam-se conduzir. Além disso, contentam-se com muito pouco. Essa é a senhora Y. Mas então, não passa o tempo todo rezando? De jeito nenhum. Entre os ofícios, conversam entre elas e divertem-se. As jovens de famílias distintas cultivam as belas artes, fazem aquarelas, compõem versos. Nos dias de grande festa, chegam mesmo a representar comédias. Comédias? Isso mesmo. Foi a minha prima Solange quem me disse. Essas boas religiosas precisavam de uma boneca. Pegaram Terezinha e agora vão ficar brincando com ela. Não esqueçam, aliás, que ela vai reencontrar lá as duas irmãs mais velhas. Já podem imaginar como vão mimá-la. Então essa era a fofoca, né? Tranquilizadas, as boas senhoras arrulham de contentamento. Se não tivessem tantas obrigações mundanas, talvez fossem naquele momento juntar-se a Teresa no convento. A realidade é muito diferente. Não do ponto de vista da diversão, pois é verdade que as irmãs se divertem como podem, com uma alegria inocente, nos recreios e nas festas. O Carmelo não é desumano, mas se alguma dessas boas religiosas, entre aspas aqui, né? Veja, essas senhoras que estavam comentando, né, sobre Teresa, eram todas católicas, conheciam o Carmelo, sabiam vagamente o que o Carmelo significava, iam à missa,
provavelmente iam nas festas do Carmelo, que eram abertas para as pessoas, né? Tá certo? Então, e é assim que elas comentavam, né? Mas se alguma dessas boas religiosas, entre aspas, realmente sonhou em tratar como uma boneca a postulante de 15 anos, a gravidade e a maturidade que irradiam do seu belo rosto não demorarão a dissuadi-la. Quanto aos mimos, Teresa talvez pensasse que poderia contar com uma certa ternura especial por parte da madre priora, que a socorrera tão afetuosamente durante as provas da sua vocação. Mas o tempo de prova não tinha terminado. O que Teresa tinha sofrido não fora senão o começo da carreira que agora abraçava. Ao transpor a porta da clausura, perdeu os privilégios de que gozava do outro lado da grade. E a madre priora fê-la ver isso com toda a clareza. Então, aqui nós acompanhamos, né, hoje a Santa Teresinha, né, desde a sua luta, né, pela entrada no Carmelo, né, aquela visita a Leão XIII, o ímpeto e a avidez com que ela desrespeitou as regras, né, estabelecidas na visita ao Papa, né, e todas as viagens pela Itália, até que nós estamos então com Teresa, que não é nem noviça ainda, né? Ela é uma pré-noviça no Carmelo, e na nossa próximo encontro nós vamos acompanhar então a vida de Santa Teresinha na sua carreira, como Henri Guéron chama aqui, no Carmelo, né? Tá certo? Eu pergunto a vocês se vocês têm alguma observação, né, a fazer sobre a leitura de hoje. Hoje nós vimos, né, como uma menina, né, de 15 anos, certamente tocada pela mão de Deus, né, uma menina que é de uma família burguesa, tranquila na vida, podia ter uma vida boa fora, no mundo, né, fora do Carmelo, e escolhe se separar de tudo para se dedicar a Deus, né? Certo? Isso aqui e notando bem, né, que era, como eu sempre digo, né, que era uma menina, uma moça, que do ponto de vista do seu contato com Deus, né, e da sua vida, era uma menina normal, né? Não tinha nenhum êxtase, não tinha nenhum arroubo, era mantida só pela sua fé, né, e pelas causas segundas que Deus dava a ela, sinais, né, como aquele da conversão do Pranzini, né, aquele assassino frio e cruel, né, certo? Ela é um exemplo para todos nós, né? Santa Teresinha é um exemplo para todos nós que podemos seguir, né? Tá certo? Então, Deus lhes pague a generosa atenção e permanência aqui na nossa leitura.
Tenham todos um santo dia e amanhã nós nos encontraremos de novo aqui. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus da Sagrada Face, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.